Shalom, querido, graça e paz, tudo bem? Hoje, nosso devocional de número 31 da série 6, falando sobre códigos para cura e prosperidade. Nós temos usado o texto de Mateus 15, 29 e 32, e nós vamos ainda continuar com ele, que diz assim: partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Quantas vezes nós nos encontramos diante de situações como essa, não é isso? Desafios tão grandes, humanamente falando, os recursos que às vezes são escassos e a demanda grande. Muitas vezes, de fato, nós nos encontrávamos ou nos encontramos nessa situação. Em situações como essa, podemos então aprender muito profundamente algo com Jesus nessa experiência que ele proporcionou aos seus discípulos. A fé que opera em meio à necessidade. Em momentos de missão, trabalhos, né, nas ações, no campo, trabalhando durante esses 39 anos de ministério, a gente pode constatar que uma simples refeição pode custar um pouco financeiramente, mas exige uma estrutura que vai requerer também uma organização, logística e visão. É fácil alimentar, como nós dissemos no devocional passado, é fácil alimentar 100, mas alimentar 1 milhão, como organizar isso? Como construir uma estrutura para isso? Como distribuir com justiça, sem que haja desperdício, sem falta? O mesmo cenário se desenhou então diante de Jesus. Milhares se aproximavam. Já tinha sido tocado, cada um deles, com curas, libertações e sinais, mas havia uma necessidade que estava surgindo iminentemente, que era a fome. E Jesus, com os olhos atentos, não ignorou aquela situação. Jesus, então, fala a respeito daquilo, dizendo, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. E aí ele se dirige a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? João 6,5. Essa pergunta não era meramente pela falta de direção, mas sim um teste de sensibilidade, um teste de fé. Nós não somos testados assim, na nossa sensibilidade, e para que possamos realmente darmos prova da nossa fé, da nossa confiança. Jesus sabia exatamente o que era para ser feito, mas ele queria ver, na verdade, se os seus discípulos conseguiriam perceber além do natural. Quando nós encontramos lá em João 6,6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Muitos de nós reagiríamos, talvez como Filipe, dando uma resposta muito humana, muito natural. Não temos como pagar, talvez fosse assim a nossa resposta. Não temos de onde tirar, não temos estrutura. Quantas vezes usamos a palavra não, 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 sem considerar que a presença de Jesus muda situações, muda circunstâncias. Jesus não perguntou se havia dinheiro. Ele não precisava disso. A verdadeira pergunta era: onde está
a semente. Pois onde há uma entrega, mesmo que seja pequena, o céu pode multiplicar. O reino não se move pelo montante, mas se move pela entrega cheia de fé. Quantas vezes nós nos limitamos e limitamos também os milagres, porque agimos com a mente da escassez. Nessa palavra, Deus está despertando a mim e a você para que nós não sejamos vítimas de nossa incredulidade, da nossa falta de fé, mas que, como discípulos de Jesus, que devemos ser, viver nele e ele em nós possamos ter uma visão espiritual para que o milagre aconteça. É necessário que nós tenhamos uma visão não material, mas espiritual, e termos condições de semear a nossa semente. O que você tem para semear? É através da semeadura que o Senhor vai multiplicar. Que Deus te abençoe abundantemente. Que você possa, diante da sua necessidade, a necessidade de um milagre, a nossa necessidade de milagres, sermos semeadores e agirmos por fé, e não agirmos pela nossa natureza humana. Graça e paz. Pode preparar o território, prepare a sua geografia, porque o seu milagre está para chegar. Deus te abençoe.